Olá, você que acompanha o Folha da Região Entrevista. Hoje recebemos em nossos estúdios o presidente da Câmara de Araçatuba, vereador Cido Saraiva, do PMDB. Ele vem conversar conosco sobre política, um pouco dos bastidores aí referente às eleições municipais em Araçatuba e também um pouco sobre as atividades da Câmara Municipal. Cido, boa tarde. Comigo também aqui o jornalista Ronaldo Ruiz, repórter da Folha da Região, que vai participar deste programa. Cido, agora sim, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, boa tarde aos ouvintes da Folha Entrevista. Folha da Região Entrevista. Folha da Região Entrevista. Boa tarde, Arnão, e boa tarde, Ronaldo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero dizer uma coisa para você. A luta é grande. A luta é grande. Mas as conquistas sempre virão com poder maior que a vitória daquele Pai Celestial nosso. Oh, legal. Cido, nós temos acompanhado aí no jornal, nos bastidores políticos, uma movimentação grande já há muito tempo em torno do PMDB. Primeiro se falava até na possibilidade do deputado estadual Itamar Borges, que é de Santa Fé do Sul, vir a ser candidato a prefeito aqui em Araçatuba. Nesse contexto também aparece o seu nome como pré-candidato a prefeito, o do vice-prefeito Carlos Hernandes. Então a pergunta é, o senhor como presidente municipal do PMDB pode nos dizer o quê? Qual a posição do partido hoje em termos de eleições municipais em Araçatuba? Bom, primeira coisa eu quero dizer aos ouvintes, o PMDB em Araçatuba existe as pessoas hoje filiadas. Existe seu presidente, existe os membros que faz parte dentro do PMDB. Essa situação do Itamar, aonde ele fez uma colocação recentemente com o interesse de vir a Araçatuba para poder disputar uma eleição, surgiu nos bastidores essas situações aonde o próprio Ronaldo me fez esse comentário ligando para mim, perguntando. E naquele momento que ele pergunta, eu não tinha nem conhecimento sobre essa situação. Eu falei, eu não tenho conhecimento. Eu não estou a par dessa situação até agora. Mas com a sua colocação, tomei conhecimento agora. Bom, no outro dia eu fiz o comentário como qualquer outra pessoa que é pego de surpresa. Eu comentei que Araçatuba tem as pessoas hoje para poder disputar uma eleição a prefeito no futuro, seja ela quem for. E nós temos nomes aqui na nossa cidade. Como pré-candidato, nós temos o Dilador, que se colocou, nós temos Luiz Dalome, que se colocou, nós temos Júlio Castilho, que se colocou Hernandes também, e eu me coloquei também, todos nós como os pré-candidatos. Seja quem for, eu acho que temos que pensar uma coisa, a nossa cidade em primeiro lugar. Eu acho que ficar em situações onde não ter o diálogo com o outro, virar a cara e não poder no dia da manhã cumprimentar, isso não faz bem. Eu acho, com essa situação, quem sofre nessa situação, muitas vezes não é você, não é eu, é a nossa população. O prejuízo é muito grande para nós, araçatubenses. Porque tudo que você conquista e luta, e principalmente quando você tem as pessoas do seu lado que possam te ajudar a administrar, porque ser prefeito é fácil, talvez, conquista uma eleição, mas administrar, você não consegue administrar uma cidade com 200 mil habitantes, querer dizer que você vai administrar sozinho. Você tem que ter sua equipe e ouvir os outros. Eu penso dessa forma. Cido, mas só voltando à questão do PMDB, propriamente dito, é o maior partido político aqui de Araçatuba, com mais de 4 mil filiados, mas aí nos últimos pleitos tem sempre servido como aquele partido
importante a termo de coligação, né, de formar uma base. A gente vê que existe uma disposição muito grande da cúpula estadual do PMDB em ganhar eleições para prefeito neste ano, até a fim de fortalecer cabos eleitorais para a candidatura do Paulo Scaff na eleição de 2018. Araçatuba, então, o senhor pode garantir que vai ter candidato próprio a prefeito? Araçatuba vai ter. Araçatuba, eu tenho certeza que vai existir um pré-candidato no futuro. Hoje, então, o nome seria o senhor ou do Carlos Hernandes? Isso aí é uma composição que eu quero dizer a você. Seja Hernandes ou seja Cid Saraiva, é um critério que a gente tem que se debater. Eu acho que dentro do PMDB, eu tenho uma convicção comigo. Tem hora que até eu já fiz o comentário. O diálogo é importante. Agora, sem o diálogo, nada se funciona. Então eu acho que tem que reunir todos nós para poder achar o que é melhor e que as pessoas tenham consciência que ele possa administrar uma cidade melhor. É o voto, não é eu. É o voto que vai falar isso. Entendeu? O Carlos Hernandes agora está como prefeito interino durante a licença médica do prefeito Cido Célio, e ele é cotado assim como uma das pessoas apoiadas pelo prefeito para ser candidato a prefeito de Araçatuba nas eleições desse ano, né? Como que você vê a indicação do nome dele? Qual que é o seu relacionamento com o Hernandes dentro do partido? Não, meu relacionamento, não posso fazer jamais um questionamento de... Estaria sendo injusto. Não tenho nada contra o Hernandes, sempre se demos bem. Se falar que existe diferença entre eu e ele de política, de partido, não existe, nunca existiu. Nesse momento a gente está passando por essas situações, ele tem vontade de sair, eu vou respeito ele naturalmente, como os demais, é o direito que ele tem. Quem somos nós querer impedir num país que nós vivemos uma democracia? Como eu vejo ele com nome aí, e vou dizer uma coisa a ele: seja bem-vindo como os demais. Eu penso dessa forma. E vou, se o grupo achar que eu possa ter essa oportunidade, também quero fazer parte desse quadro junto com os demais para poder disputar. Como nós todos somos um pré-candidato. O senhor chegou a falar essa semana pra gente que caso você não seja escolhido pelo PMDB para ser candidato a prefeito, você poderia estar vendo uma outra situação. Seria um rompimento aí de mais de 25 anos com o partido que você é afiliado hoje? Eu tenho, bem dizer, 25 anos dentro do PMDB, nunca mudei de partido, é o único partido que eu me filiei e estou até hoje. Mas se caso não der certo, nós temos que tomar umas decisões e buscar o que possa ser melhor para o futuro. O senhor já foi sondado por algum outro partido? Eu prefiro deixar já foi. para a segunda oportunidade para a gente poder responder. Tá certo. Bom, e o senhor hoje na Câmara, além de presidente, faz parte do grupo da chamada base governista. Mesmo então que o PT vem então bater na tecla de que realmente tem que lançar candidato próprio e não mantém aquela aliança com o PMDB, o senhor sairia candidato mesmo sem apoio do Cido Célio? Não, eu quero dizer, eu respeito a opinião do Cido, ele tem as pessoas da base dele, é natural isso, e a gente tem que saber conduzir essa situação. Se ele de repente lançar um nome e não tiver... É normal ele falar, não vou apoiar, seja eu, vou estar respeitando naturalmente isso aí. O que eu quero dizer é que todas essas situações a gente tem que avaliar, porque a democracia é o respeito. E se ele acha que naquele momento o meu nome também não é adequado, eu tenho, por mais que seja, respeitar aquele momento e a gente conduzir. Não é por isso que vai parar. Não.
A gente tem que tocar a vida. Cido, numa possibilidade de não apoiá-lo para candidato a prefeito, a sua atitude na Câmara, como é que continuaria? Mesmo o senhor romperia com... Não, eu não mudei. Jamais eu acho que seria uma pessoa ser hipócrita, querer dizer, por causa devido a uma situação, eu tomar atitude, querer... Não, eu serei a mesma pessoa como sempre fui. Nunca mudaria por certas situações. Isso jamais faria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei, graças a Deus, Deus me deu esse dom para me saber separar essas coisas. Certo. No momento assim de pré-candidatura, é natural ter o candidato a prefeito, né? Mas e a possibilidade de um vice, caso o PT quisesse fazer uma proposta nesse sentido, já que ele não abre mão de lançar uma candidatura própria ou qualquer outro partido? Candidatura de vice para você, né? Se serve ou não? Não, nesse momento ainda é cedo para ter um bom casamento, né? Então acho que temos que ter paciência, avaliar bem para a gente poder falar qualquer coisa. Quem pode ser o vice nesse momento? Certo. Bom, em termos de Câmara Municipal, neste ano já, ano político, ano eleitoral, normalmente as tensões costumam ficar, né, mais elevadas até. Como é que o senhor está assim, preparando lá o espírito, né, da casa para que essas interferências eleitorais, né, não venham a causar às vezes danos à imagem do legislativo, né? Enfim, enfrentamento político-eleitoral chegue às questões de interesse público, né? Bom, eu acho que como presidente a gente tem que saber conduzir certas situações. Como se a gente acompanhar anteriormente, já surgiu uns casos desses, eu peço aos demais vereadores, por favor, vamos sair fora, não tomo nossa pauta, não é o assunto, seja o nome de quem está, eu peço para eles poderem ter a compreensão. E a gente tem que saber conduzir nessa hora também, porque se você pegar todo esse período como presidente, nunca cortei um microfone de um vereador. Nunca. Nunca eu suspendi uma sessão por um debate. Nunca fiz isso. Acho que o vereador, ele está... É autoridade ali dentro, a gente tem que saber conduzir e respeitar ele, como eu fiz sempre. Mas eu peço sempre a compreensão deles para poder também me entender, porque vamos inverter. Se fosse ele que estivesse na presidência e eu estivesse do lado de lá, eu teria, naquele momento, respeitar a palavra do que ele está me pedindo. É assim que a gente sempre conduziu. E eu sempre tive essa tranquilidade com cada um deles, nunca vou dizer que eu não faltei o respeito, jamais, e sempre eles me respeitaram também. Então eu acho que é fácil e sempre tivemos uma boa harmonia e um bom diálogo. Certo. Agora, ainda só em relação às eleições do ano que vem, né, vamos ter aí 15 vagas na Câmara, né, fruto daquele aumento que houve, né, da atual quantidade de 12, né? Mais três, né? Como o senhor está imaginando essa disputa pela Câmara? A tendência é mais pulverizada, de maior número de candidatos? Isso, para quem está na Câmara, tende a ser um dificultador na reeleição? Como é que o senhor está imaginando essa disputa aí? Eu acho que vai ser uma disputa natural, como as demais. Ela vai ser um pouco mais difícil. Nós vimos, por exemplo, em Birigui, na última eleição, que boa parte dos que disputavam a reeleição não conseguiram, mesmo com o aumento de vagas na Câmara. Né? A gente veio de 12 passou para 15, mas eu acho que vai ser uma disputa um pouco tensa, assim, porque vários nomes estão surgindo, tem pessoas com vários acessos, que a gente está acompanhando, com vários acessos, parte de comércio, são nomes novos que estão surgindo. E a gente espera, seja ele quem for eleito, que seja bem-vindo e que a gente possa ter um... Como que está sendo a situação de trazer possíveis candidatos a vereador pelo PMDB? Como é que está a chapa de vereadores de vocês? Dentro do PMDB, existem várias pessoas que são filiadas, que têm interesse, e a gente torce para que eles possam também, o PMDB, fazer
mais uma cadeira, né? É essa situação que eu falo hoje, para a gente poder ter a oportunidade de fazer mais uma cadeira. Tem alguns nomes assim de destaque no PMDB que podem estar despontando aí como candidatos? Não, eu prefiro deixar por enquanto ainda guardada. Certo. Bom, Cido, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Araçatuba, sua participação em nosso programa, desde já deixar o espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço a você. Dizer uma coisa para você. Tanto você, como a toda a equipe de trabalho de vocês. Não é fácil, não. Ronaldo sabe. As dificuldades existem para nós. Mas a gente tem que encarar ela de frente. Talvez existe algo que venha a você e você não queira tomar decisões. Mas decisões você tem que tomar para poder resolver as coisas o mais rápido possível. Porque se você deixar um dia, 2, 3, 4 e não buscar solução, algo que a nossa população pede é decisões. É isso. É tomar decisões para que possa vir se resolver. As dificuldades existem, mas existe dificuldade que a gente tem que poder sanar. Então agradeço a cada um de vocês por esse espaço. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de vocês, a família de vocês. E olhe por nós todos, porque sem Ele não seremos nada. É isso. Muito obrigado. Agradecer também a participação do jornalista Ronaldo Ruiz, repórter da Folha. E obrigado pela sua atenção. Folha da Região Entrevista volta nos próximos dias com mais entrevistas sobre a política e questões relacionadas à nossa cidade. Um abraço e até a próxima.